Em setembro de 2023, eu estava à beira do abismo. O trabalho era um pesadelo. Eu acabara de terminar um relacionamento conturbado e minha ansiedade só piorava a cada dia. Minha terapeuta disse algo que ficou na minha cabeça. Às vezes, o seu cérebro só precisa de silêncio. Eu levei esse conselho ao pé da letra. Eu queria isolamento, silêncio. Sem celular, sem cidade, sem pessoas, apenas árvores, ar e um lugar para respirar. Então, fui ao Airbnb procurar uma cabana. Não uma cabana qualquer. Eu queria algo isolado, em uma floresta densa, fora da rede, algo que parecesse mais parte da floresta do que uma construção sobre ela. Foi quando encontrei a cabana no vazio. Sem nome pomposo, sem fotos exageradas, apenas 5 fotos. Granuladas, com aparência antiga, mas ainda assim de alguma forma bonitas. Uma pequena cabana de um andar, com janelas grandes, uma lareira de pedra e nada além de uma floresta espessa em todas as direções. A legenda dizia: venha se desconectar, sem vizinhos, sem sinal, apenas silêncio. Custava apenas R$ 89 a diária. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas eu não me importei. Havia 92 avaliações, quase todas com 5 estrelas. Uma dizia: lugar perfeito para se perder. Literalmente, não espere que o GPS ajude quando você estiver perto, mas se você quer paz, este é o paraíso. Outra dizia: estranho e silencioso à noite, mas mágico durante o dia. Eu voltaria sem pensar 2 vezes. Silêncio estranho soava melhor do que as sirenes e as mensagens constantes da minha ex. Reservei 3 noites. O anfitrião nem sequer tinha nome, apenas gerenciado pela Hollow Property Company. Eles me enviaram uma mensagem 2 minutos depois de eu fazer a reserva. Bem-vindo ao vazio. Coordenadas anexadas, sem endereço, sem sinal depois da milha 7. As portas se desbloqueiam automaticamente no horário de check-in. Não é necessário chave. Eu deveria ter parado ali mesmo, mas estava tão desesperado que não ouvi minha intuição. 3 dias depois, eu estava na estrada com meio tanque de gasolina, uma sacola de compras e nenhuma ideia de onde estava indo. Eu precisava seguir as coordenadas que eles me enviaram, já que a cabana nem aparecia no Google Maps. A estrada asfaltada virou de cascalho na milha 6. Na milha 9, perdi completamente o sinal de celular. Na milha 10, não havia mais placas. Apenas floresta interminável, terra rachada e árvores altas o suficiente para bloquear o céu. Senti aquela sensação crescente de desconforto no estômago, como se estivesse atravessando uma barreira invisível para um lugar que não era tocado há anos. Então, as árvores se abriram. A cabana estava lá, como se estivesse esperando, desgastada pela intempérie, mas sólida. A madeira era escura, talvez cedro ou pinho, e as janelas estavam embaçadas. Uma pequena varanda envolvia a frente. Não havia carros, nem outras casas, apenas folhas secas, musgo e um céu que já estava ficando cinza. Quando pisei na varanda, ouvi o trinco da porta se abrir. A porta da frente rangeu, se abrindo sozinha. Dentro estava aconchegante, mais quente do que eu esperava. Havia uma pequena lareira, uma cama queen, com lençóis de flanela, uma poltrona perto da janela e uma cozinha que parecia não ter sido atualizada desde 1985. Tudo estava limpo, porém, muito limpo, como se alguém tivesse esfregado o lugar 1 hora antes da minha chegada. Sobre o balcão havia um bilhete escrito à mão: desconecte-se, descanse, a floresta sabe que você está aqui. Eu ri da frase, mas tudo bem, entendi o conceito, um truque de marketing espiritual. Na segunda hora, eu realmente estava me sentindo melhor. Preparei um chá, organizei meus livros na janela e até escrevi no meu diário. Naquela noite, cozinhei o jantar, me sentei perto da lareira e li até adormecer. Foi o melhor sono que tive em meses, até as 3h13 da manhã. Acordei com um som suave de batidas. Não era forte, nada de pancadas ou batidas. Parecia mais como alguém passando os dedos gentilmente contra a madeira. Sentei-me na cama e esperei. Parou, pensei que talvez fosse um galho de árvore balançando ao vento. Mas quando olhei pelas janelas, não havia vento. As batidas começaram novamente, mas desta vez mais perto, definitivamente dentro da casa. Fiquei imóvel por uns 5 minutos antes de convencer a mim mesmo que era só a casa se acomodando. Voltei para a cama e forcei-me a dormir, mas antes de pegar no sono, pensei ter ouvido um sussurro, uma palavra vinda do corredor. Fique. Na manhã seguinte,
Tudo parecia um sonho provocado pelo sono leve. Explorei mais a cabana e percebi algo estranho. Havia 4 portas no corredor, mas o anúncio só mencionava 2 quartos. O quarto e o banheiro. Uma das portas estava emperrada, totalmente selada, sem maçaneta, pintada para combinar com a parede, mas de forma desleixada, como se alguém tivesse tentado torná-la invisível. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. Estiquei a mão e toquei a borda do que era claramente uma porta por baixo da tinta. Atrás daquela porta selada, ouvi algo. 3 batidas suaves. Afastei-me e não toquei na porta novamente naquele dia. Durante a tarde, tentei me distrair. Fui fazer uma trilha ao redor da propriedade, tirei algumas fotos da floresta e li meu livro, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado, como se as próprias árvores tivessem olhos. De vez em quando, olhava para aqui na cabana e jurava ver algo se movendo atrás de uma das janelas. Quando entrava para conferir, não havia nada lá. Naquela noite, não dormi muito. As batidas voltaram, e desta vez elas se moveram, primeiro na parede perto da cama, depois no armário, depois no teto. Às 4 horas da manhã, estava enrolado com o cobertor sobre a cabeça, ouvindo o que eu jurava serem passos circulando minha cama, lentamente, com cuidado, andando em volta, e então um sussurro de novo, mais perto dessa vez. Não vá embora ainda. Fechei os olhos com força, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas os passos continuaram, andando ao redor da minha cama, parando de vez em quando, como se algo estivesse me estudando. Não me atrevia a abrir os olhos. Eventualmente, os passos diminuíram e ouvi o que parecia a porta selada do corredor rangeu, embora eu soubesse que isso era impossível. A porta tinha sido pintada fechada. Na manhã seguinte, decidi fazer as malas. Dane-se. Eu perderia o dinheiro. Não me importava, mas enquanto colocava a mochila na mala, algo escorregou para fora da minha mochila que eu sabia que não havia colocado lá. Uma foto Polaroid. Ela mostrava eu deitado na cama naquela cabana, tirada de um ângulo alto como se fosse do teto. Fiquei olhando para ela por tanto tempo que esqueci de respirar. E no verso, uma palavra escrita a tinta. Bem-vindo. Fiquei paralisado. Não consegui me mover. Não consegui pensar. A foto era a prova de algo que eu ainda não havia considerado. Alguém mais estava na cabana comigo. Examinei a foto com cuidado. Era definitivamente eu, definitivamente essa cabana. Definitivamente tirada enquanto eu dormia na noite passada. O ângulo era impossível, como se alguém tivesse flutuado acima de mim. E a qualidade da foto tinha aquele visual distinto de Polaroid. Instantânea, indiscutível, real. Joguei a foto na mochila e terminei de fazer as malas rapidamente. Peguei as chaves, o celular e a mochila. Foi então que percebi algo estranho. A porta do corredor, a mesma que estava emperrada ontem, estava aberta apenas um pouco. A porta que dava para o corredor estava totalmente aberta e nunca tinha estado assim antes. Eu havia verificado todas as portas quando cheguei e essa estava selada. Eu tinha certeza disso. Alcancei a maçaneta. Foi quando eu ouvi um som baixo, gutural, como se algo estivesse se movendo atrás da porta. Algo pesado. Hesitei, eu queria virar e sair, eu deveria ter simplesmente ido embora, mas algo me puxou para dentro. Eu precisava saber o que estava atrás daquela porta. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Eu dei um passo à frente. A porta rangeu quando a empurrei, e meu coração batia forte no peito. O corredor dentro da casa era estreito. Tinha um cheiro de mofo. O ar estava denso de bolor e era frio. Muito mais frio do que o resto da casa. Parecia que o lugar tinha sido selado por décadas. No final do corredor, havia uma porta, e estava trancada. Havia algo mais também. Marcas de arranhões nas paredes. Pareciam frescas, como se tivessem sido feitas nos últimos dias. Algumas das marcas formavam padrões, símbolos que eu não reconhecia, mas que de alguma forma pareciam familiares, como se tentassem se comunicar comigo. Alcancei a maçaneta da porta, e justo quando meus dedos tocaram nela, ouvi outro sussurro. Este era diferente. Não era suave ou fraco. Era claro, frio e autoritário. Saia. Fiquei paralisado. Por um momento, fiquei ali, os pelos da minha nuca se arrepiando. Mas então, como se algo tivesse se quebrado, virei-me, peguei minha mochila e corri em direção à porta. A cabana ainda estava silenciosa, silenciosa demais. Cheguei até a varanda e não parei. Não olhei nem para o carro, nem para as minhas malas. Eu só continuei andando. A floresta parecia diferente, mais escura, como se as árvores estivessem me observando. Estava quase na metade do caminho de volta pela estrada de cascalho quando eu ouvi.
O som de um motor de carro estava distante no começo, mas então foi ficando mais alto. O som de pneus sobre o cascalho. Olhei para trás. Meu carro estava estacionado em frente à cabana. Não havia ninguém dentro. Comecei a correr. Minha respiração estava ofegante enquanto eu corria de volta para o carro. Eu não sabia para onde estava indo, mas não podia ficar ali. Não com aquilo dentro da cabana. Aquilo que estava me observando. Aquilo que havia deixado a foto. Aquilo que havia sussurrado. Cheguei no carro e comecei a procurar minhas chaves. Elas não estavam no meu bolso. Não, não, não. Virei-me. O carro ainda estava lá, mas a porta estava totalmente aberta. O motor estava ligado. O pânico tomou conta de mim. Eu fiquei paralisado. Minha mente estava a mil. O que está acontecendo? Quem está no carro? Então ouvi os passos, lentos, pesados, se aproximando de mim. Eu não tinha tempo para pensar. Corri para a floresta, ouvi o som da porta do carro fechando, depois o carro rolando para frente. Mas eu não ousava olhar para trás. Corri para as árvores, me escondendo atrás dos troncos espessos enquanto ouvia. O motor parou. Esperei. Meu coração batia forte no peito. Fiquei completamente imóvel. A floresta estava morta de silêncio. Nem o vento se mexia. Esperei o que pareceu uma eternidade. E então, finalmente, ouvi de novo. O som dos passos, mas desta vez eles estavam ficando mais perto. Perigosamente perto. Eu senti como se estivesse sufocando. E quando ousei espiar atrás da árvore, vi a figura. Um homem alto, com um casaco escuro. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas eu pude ver o suficiente para saber que ele não estava me procurando. Ele estava andando em direção à cabana. Foi então que percebi algo. Algo que fez meu sangue gelar. Ele não era humano. O jeito que ele se movia, muito rígido, muito controlado. Não era como uma pessoa normal. Seus movimentos eram como se ele tivesse sido treinado para não ser notado, para ficar nas sombras, para se camuflar. Cada passo calculado, preciso, como se ele estivesse praticando a maneira de andar por anos, mas ainda não tivesse dominado completamente. Enquanto eu o observava, ele fez uma pausa e inclinou a cabeça para um ângulo não natural, quase 90 graus, como se estivesse ouvindo. Então, lentamente, deliberadamente, ele virou, não só a cabeça, mas todo o corpo, na minha direção. Eu não podia ver seu rosto claramente nas sombras, mas podia sentir seu olhar fixo em mim. Ele chegou até a cabana e desapareceu lá dentro. Eu não esperei para ver mais. Eu corri. Corri mais fundo na floresta, sem me importar com o caminho ou a direção. Meu único objetivo era escapar. Não foi até horas depois de eu ter saído da floresta a pé, que eu encontrei uma barra de sinal no meu telefone. Tirei-o da mochila, sem fôlego, e liguei para o 911. Eu precisava contar o que aconteceu. Eu tinha que ter certeza de que alguém viria. Alguém tinha que chegar àquela cabana antes que fosse tarde demais. A atendente do outro lado da linha não parecia abalada. Ela pegou minhas informações calmamente e quando terminei, ela disse: "Ajuda está a caminho. Fique onde você está. Não volte para a cabana." Algo na voz dela me parecia familiar, de mais calma, de mais controlada, como se ela já soubesse sobre a cabana. "Vocês já receberam relatórios sobre este lugar?" Eu perguntei, minha voz tremendo. Houve uma pausa longa. "Alguém estará lá em breve," ela respondeu, evitando minha pergunta. "Só fique onde você está." Eu nem tive tempo para processar o que ela estava dizendo. Eu não podia voltar. Não iria. Minhas pernas estavam tremendo e eu estava tão aterrorizado que não conseguia ficar parado. Tudo o que eu podia fazer era esperar. Os policiais chegaram cerca de 40 minutos depois. 2 deles, com uniformes padrão, mas algo parecia estranho. Eles estavam calmos demais, muito metódicos enquanto se aproximavam de mim. "Você relatou uma ocorrência de perturbação em uma cabana na floresta?" perguntou o policial mais alto. Eu acenei com a cabeça, explicando tudo. Os sons, a foto, o corredor escondido, a figura que eu havia visto. Eles trocaram olhares. "Vamos dar uma olhada", disse o policial mais baixo. "Espere aqui." Eles estavam céticos no começo. Quem não estaria? Uma pessoa aleatória afirmando que alguém estava observando ela em uma cabana isolada. Mas depois de ver o estado em que eu estava, concordaram em verificar o lugar. Eles caminharam em direção à cabana com lanternas, mas não chegaram muito longe. 1 minuto depois, eu ouvi suas vozes, abafadas pela distância, mas um deles estava gritando. Então houve silêncio. Eu esperei, congelado de medo. 10 minutos se passaram. 20, 30, nenhum sinal dos policiais. Eu chamei: "Alô? Policiais? Está tudo bem?" Nenhuma resposta.
O sol estava começando a se pôr, lançando longas sombras pelas árvores. Eu não podia ficar ali, mas também não podia ir embora, não sabendo o que aconteceu com os policiais que foram me ajudar. Não sabia quanto tempo se passou antes de finalmente reunir coragem para me mover. O ar estava denso de antecipação. A cada segundo, eu sentia como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Mas eu não podia simplesmente ficar ali. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Me aproximei da cabana com cautela, o coração na garganta. As luzes das lanternas dos policiais haviam desaparecido, engolidas pela escuridão. O carro de patrulha deles estava vazio, portas fechadas, sem sinal de distúrbio. Quando cheguei à porta da frente, empurrei-a com as mãos trêmulas. O cheiro de mofo me atingiu em cheio, mais forte agora, quase sufocante. O ar estava mais frio do que antes, mas eu não podia simplesmente virar e ir embora. Eu tinha que entrar. Alô? Policiais? Eu chamei. Minha voz quase um sussurro, nenhuma resposta. Ao entrar, vi algo que não tinha notado antes. A porta do corredor estava totalmente aberta, a mesma que deveria estar selada. Caminhei em direção a ela, o medo aumentando conforme me aproximava. Meu coração batia mais forte a cada passo. Mas então eu ouvi algo, uma voz fraca, distante. Alguém estava lá dentro. Alguém ainda estava ali. Ajuda. A voz era tão fraca que quase não parecia real. Era profunda, abafada, como se alguém estivesse falando através de uma parede. Mas não havia parede. Ninguém mais deveria estar ali. Eu empurrei a porta, o som do rangido reverberando pelo corredor estreito. O ar frio parecia crescer mais denso à medida que me aproximava da última porta. A trancada, aquela que havia sido selada quando eu cheguei, agora estava aberta. Eu não tinha escolha. Eu precisava saber o que havia atrás dela. Passei pela porta e entrei em uma pequena sala mal iluminada. Não era muito maior que um armário, mas havia um peso estranho ali, uma sensação pesada, opressiva, que tornava o ar ainda mais difícil de respirar. E então eu vi uma parede de tábuas de madeira velhas e apodrecidas que estavam pregadas de maneira rude no lugar. Não havia porta-leta ali, nem janela, apenas um monte de madeira apodrecendo. Mas havia algo mais, um pequeno buraco na base da parede, mal grande o suficiente para uma mão passar. Um buraco negro, escuro. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, enquanto me agachava para investigar. Havia algo dentro daquele buraco, algo brilhante, um reflexo. Eu estiquei a mão com os dedos trêmulos e puxei uma chave de metal enferrujada. A chave parecia pesada em minha mão. Era velha, manchada, mas parecia real. Enquanto a examinava, notei marcas estranhas gravadas no metal, semelhantes às marcas de arranhões que eu tinha visto no corredor. Elas pareciam mudar, se mover enquanto eu olhava, formando palavras que eu quase conseguia entender. Então percebi algo mais na sala. Uma pequena caixa de madeira escondida no canto. Não havia sido visível da porta. Me aproximei lentamente, minha mão ainda segurando a chave. A caixa tinha uma fechadura. Me agachei, minhas mãos tremendo, e inseri a chave. Ela se encaixou perfeitamente. Quando a virei, ouvi um clique suave e a tampa se abriu um pouco. Dentro havia uma pilha de papéis amarelados e mais fotos Polaroid, dezenas delas. Cada foto mostrava uma pessoa diferente, deitada na mesma cama em que eu havia dormido. Algumas das fotos eram recentes, outras pareciam ter décadas. Na parte de trás de cada uma estava escrita uma única palavra: bem-vindo. Entre os papéis, havia um livro de registros, suas páginas quebradiças com a idade. Nomes e datas preenchiam as colunas, indo até quase um século atrás. A última entrada era o meu nome e a data em que eu fiz o check-in. Assim que me levantei, ouvi o barulho da shoujo atrás de mim. Passos lentos, pesados, vindo em minha direção. Me virei a tempo de ver a figura alta novamente, o homem da floresta, aquele que estava me observando das sombras, só que dessa vez, ele não estava sozinho. Havia outros, mais figuras, saindo da escuridão, movendo-se com a mesma precisão inquietante. Seus rostos estavam ocultos, mas seus corpos pareciam errados, desarticulados, como manequins ou algo ainda pior. Entre eles, reconheci os uniformes dos 2 policiais que haviam vindo me ajudar. Eles estavam perfeitamente imóveis, seus rostos escondidos pela sombra, mas a postura deles era a mesma dos outros, rígida, antinatural. O líder do grupo, o homem do casaco escuro, deu um passo à frente. Sua voz era baixa e rouca quando ele falou: "Você não deveria ter encontrado isso." Eu dei um passo para trás, meu coração disparado, mas não havia para onde correr. Eles tinham me cercado. "Você não pertence aqui." Ele continuou.
Nenhum de vocês pertence aqui. Este lugar é nosso. Apertei a chave mais forte, sentindo seu peso. O que vocês são? Eu sussurrei. A figura inclinou a cabeça naquele ângulo impossível novamente. Nós somos o vazio, ele disse. Sempre estivemos aqui. Muito antes desta cabana. Muito antes destas florestas. E os policiais? Consegui dizer. O que vocês fizeram com eles? A mesma coisa que fazemos com todos que ficam tempo demais. Ele respondeu. A mesma coisa que vamos fazer com você, se não sair agora. Este é seu único aviso. Um terror gelado se instalou no meu estômago. Não era apenas um grupo de pessoas estranhas. Havia algo errado com eles, algo antinatural. Levantei a chave na minha mão, segurando-a como se ela pudesse me proteger. Eu vou embora, eu disse. Eu vou agora mesmo. A figura se aproximou e pela primeira vez consegui ver o que estava sob a sombra do capô. Não era um rosto, não um rosto humano. Era como um vazio, uma escuridão mais profunda do que a ausência de luz. É tarde demais para isso, ele disse. Você viu demais. Você encontrou a chave. De repente, as paredes da sala pareciam se fechar. A porta pela qual eu entrei desapareceu. Eu não conseguia mais ver a cabana. Era como se o espaço ao meu redor tivesse se transformado. Eu não estava mais na cabana onde eu tinha feito o check-in. Eu estava em outro lugar. Tentei gritar, tentei correr, mas estava preso. A próxima coisa que soube, eu acordei na minha cama. Me sentei, meu coração batendo forte no peito, suando. Minha mão instintivamente procurou pela foto Polaroid, mas ela havia sumido. A foto não estava em lugar nenhum. Senti o peso da chave no meu bolso, a chave enferrujada e manchada. Atirei, meus dedos tremendo enquanto a encarava. Será que tudo isso tinha sido um sonho? Mas então eu ouvi de novo, o som dos passos no corredor, silenciosos, constantes, como se estivessem esperando por mim. Me levantei, minhas pernas instáveis enquanto me aproximava da porta. O corredor estava tão silencioso como sempre, mas o ar parecia errado. Algo estava esperando, observando. Fui até a janela e olhei lá fora. Meu carro estava lá, estacionado exatamente onde eu o deixei. A floresta parecia pacífica à luz da manhã, mas agora eu sabia o suficiente para entender melhor. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem me preocupar em arrumar a bagunça. Quando estava prestes a sair, percebi algo na bancada. Um novo bilhete, na mesma caligrafia de antes. A chave abre mais do que portas. Ela abre o tempo, ela abre o espaço, ela nos abre. Você agora faz parte do vazio. Deixei a cabana naquela manhã, dirigindo o mais rápido que pude pela estrada de cascalho. Mas ao chegar à rodovia principal, olhei para o meu telefone e percebi algo terrível. A data estava errada. Segundo o meu celular, eu havia ficado naquela cabana por 2 semanas. Não 3 dias. 2 semanas da minha vida desaparecidas. Dirigi direto para a delegacia da cidade mais próxima. Contava tudo sobre a cabana, as figuras, os policiais desaparecidos. Eles me olharam com preocupação e confusão. Senhora, disse o sargento de plantão, não tivemos policiais desaparecidos e certamente não enviamos ninguém para uma cabana na floresta ontem. Mostrei-lhes a chave, a única prova que eu tinha. O sargento a examinou de perto, então seu rosto empalideceu. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, sua voz de repente séria. Antes que eu pudesse responder, outro policial se aproximou, sussurrou algo em seu ouvido. Eles me olharam com uma mistura de medo e suspeita. Você precisa vir conosco? Disse o sargento. Em uma pequena sala de conferências, eles me mostraram arquivos, décadas de relatos sobre o vazio. Desaparecimentos de pessoas, avistamentos estranhos, discrepâncias de tempo, tudo centrado naquelas cabanas. A propriedade não existe em nenhum registro oficial, explicou o sargento. Tentamos localizá-la várias vezes. Pessoas relatam ter ficado lá, mas quando tentamos encontrá-la com base nas direções delas, não existe nada. Mas eu estive lá, insisti. Eu tenho a chave. O sargento assentiu gravemente. É isso que nos preocupa. Ninguém nunca trouxe de volta uma chave antes. Isso foi há 3 meses. Eu já me mudei 2 vezes desde então, mudei meu número de telefone, apaguei todas as minhas redes sociais. Mas não importa. Às vezes à noite, ouço o som do toque. Às vezes encontro fotos Polaroid em lugares onde sei que não as coloquei. Fotos de mim dormindo no meu novo apartamento tiradas de ângulos impossíveis. E às vezes, pouco antes do amanhecer, ouço o sussurro. Volte para o vazio. A chave agora está em uma caixa de segurança no banco. Eu tenho medo demais de mantê-la comigo. Medo demais de jogá-la fora. A polícia tem as coordenadas da cabana.
mas nunca encontraram nada lá. Apenas floresta vazia. Eu sei que estão me observando. Eu sei que estão esperando. Eles querem a chave de volta, mas há algo mais também. Eles querem que eu volte. E a verdade é aterrorizante. Uma parte de mim quer voltar. Porque lá no fundo, eu sei que o segredo do vazio não se trata apenas daquela cabana ou daquelas figuras. Trata-se do que acontece com as pessoas que ficam lá tempo demais. O que elas se tornam. Eu olho para o espelho todas as manhãs, estudando meu rosto, me certificando de que ainda sou eu. Mas às vezes, apenas por um momento, eu vejo meu reflexo se mover errado, muito rígido, muito controlado, e me pergunto se realmente saí do vazio.